Olá, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui novamente na nossa live mensal. Eu sou a Mirtes Bogea, eu sou da comunicação. É o mês dedicado à conscientização do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo. E ainda é o que mais mata. Mas, felizmente, ele é uma doença que, quando é descoberta cedo, ela é a que mais tem chance de cura. Então, hoje nós convidamos dois médicos experts para conversar conosco, mas antes de tudo, eu queria pedir para que vocês já clicassem aí na setinha para enviar essa live para alguém que você acha que precisa receber esse cuidado, precisa receber essas informações sobre cuidado. E não precisa só ser para outras mulheres, você pode encaminhar para outros homens também, porque os homens têm esposa, namorada, irmãs, mães, né? Essa é uma informação que a gente precisa disseminar para todo mundo tem que ficar responsável por disseminar essa informação. Bom, eu vou começar, enquanto os nossos experts não entram, eu vou também avisar vocês que, se vocês ainda não seguem todas as redes sociais do Moriá, além do nosso Instagram, que essa semana comemorou 30 mil seguidores, nós temos informação no Facebook, no LinkedIn, e nós temos um canal no YouTube com muitos vídeos sobre prevenção de saúde. Então, entrem lá no YouTube, procurem Hospital Moriá, clica lá no sininho para ser avisado de novos vídeos. Essa live vai ficar disponível depois no Instagram e no YouTube, então vocês podem assistir de novo, podem encaminhar para outras pessoas também, né? Faça a nossa informação chegar a quem precisa, né? Espalhe a palavra. Bom, eu vou começar pedindo para a doutora Vivian Ogata, que é radiologista, especializada em mamografia, se apresentar. Boa noite, doutora Vivian, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Gente, apesar de ser radiologista, eu sou uma negação tecnológica. E essa é a primeira live do Instagram que eu tô participando. Então, se tiver algum erro durante o procedimento, vocês podem me falar. O meu nome é Vivian, eu tô há quase 10 anos formada em medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Eu fiz a radiologia, a residência no Hospital das Clínicas e a complementação especializada em radiologia mamária, também no Hospital das Clínicas, no Instituto de Radiologia. E hoje eu vim aqui com a Mirtes para tentar tirar algumas dúvidas de vocês. Muito bom, obrigada, doutora Vivian, por esse tempo. E o doutor Dácio Quadros Neto, que é nosso oncologista. Boa noite, doutor Dácio, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Dácio, pessoal, sou oncologista do Hospital Moriá e eu me formei já tem quase 15 anos, fiz residência médica na Federal de Santa Catarina, de clínica médica, e oncologia aqui em São Paulo, no Hospital Paulistano. Prazer estar com vocês, espero que seja bem proveitoso. Muito obrigada, doutor Dácio, por dedicar esse tempinho para nós. Bom, eu vou começar com as perguntas que nós já temos aqui. Mas vocês que estão assistindo, a gente tem o chat aí, por favor, envie suas dúvidas. E também eu queria lembrar que o Outubro Rosa existe para ser uma oportunidade de formar redes de apoio e de afeto. Então, se você é uma paciente de câncer de mama, ou você é uma sobrevivente do câncer de mama, manda um recadinho para nós aí no chat. Isso é muito importante, a gente também formar essa rede de apoio. Vamos lá? Eu vou fazer a primeira pergunta para a doutora Vivian, mas depois vocês podem escolher quem vai responder, vocês podem complementar a resposta um do outro, tá bom? Porque é um bate-papo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual que é a idade exata para começar a fazer mamografia e ultrassom das mamas? E por que não
podemos fazer antes, se existem mulheres que têm câncer tão novas? Escutou, doutora? Ih, tô sem som. Tá mudo. Agora Acho que tá deu mudo, certo? Vivi. Agora Agora sim, sim. agora Gente, por isso que eu falei que eu sou uma negação tecnológica. Vamos lá. Então, eu vou repetir de novo. Eu vou dividir essa resposta em duas partes, tá bom? Então, eu vou começar pela mamografia. A mamografia é o exame mais importante, é o exame de escolha para rastreamento e a recomendação que nós temos é de começar com 40 anos de idade. Se você está dentro me do que nós chamamos de risco cortou, doutora. habitual, vou aumentar o volume. Isso. Tá, Vou falar um pouquinho mais devagar. Vamos lá. Então, eu vou dividir essa resposta em duas ok. partes. A primeira parte falando da mamografia. Então, mamografia é o exame de escolha para rastreamento do câncer de mama. A mamografia tem recomendação de ser feita a partir dos 40 anos de idade. Essa recomendação é do Colégio Brasileiro de Radiologia, é da Sociedade de Mastologia e é da Federação de Ginecologia e Obstetrícia. Isso se você está dentro do que a gente chama de risco habitual para o câncer de mama. Existem pacientes que, por alguns motivos, podem ser consideradas com risco maior do que habitual, e aí a gente pode começar a fazer esses exames até antes. A ultrassonografia nós utilizamos como um complemento de mamografia. Então, a rigor, a gente começa a fazer a ultrassonografia também a partir dos 40 anos. Mas a gente vê muitas vezes ser feito antes disso isoladamente, né? Sem a mamografia. Não existe na literatura uma idade assim muito precisa para você começar a fazer a ultrassonografia, mas a gente vê que as pessoas fazem sim uma ultrassonografia anual antes de entrar na idade de fazer mamografia. Tem alguns motivos para isso acontecer. Um deles é que não existe contraindicação à ultrassonografia. É um exame que não utiliza radiação, então a gente não oferece nenhum risco para paciente, porque embora a mamografia utilize muito pouca radiação, ainda assim ela utiliza radiação. E a ultrassonografia é muito acessível, né? E sim, realmente a gente tem cada vez mais casos de câncer em mulher muito jovem. Não é o mais comum, mas a gente tem visto sim cânceres cada vez mais frequentes em mulheres muito jovens. Então, a ultrassonografia muitas vezes é o único recurso que sobra para essas pacientes, né? Da minha experiência pessoal, que como eu disse, não tenho uma literatura muito embasada, né? Claro que começar uma ultrassonografia com 15 anos pode ser muito precoce, já que a chance dessa paciente vir a ter um câncer de mama é praticamente zero. Mas acredito que por volta de uns 25 anos é uma boa idade para começar a procurar o ginecologista e, eventualmente, começar a fazer sua ultrassonografia anual. Então, tentando resumir todas essas pontas. Mamografia a partir dos 40 anos, ultrassonografia como complemento. Antes disso, a gente pode fazer ultrassonografia anual. E, claro, se a paciente tiver alguma queixa, sempre fazer os exames. Boa. Ih, doutora, sumiu de novo sua voz. Não, agora eu parei de falar mesmo. Ah, desculpa. Imagina. Não é só você que é uma negação na tecnologia. Fica tranquila, porque aqui Não, deste lado também as coisas são difíceis. Mas ok. Gente, olha que legal. A gente já tem, sim, colegas, pacientes oncológicas aqui dizendo. A Rosilene, ela realiza mamografia e ultrassonografia anualmente. Parabéns, Rosilene. Continue. E vamos lá, a Michele fez uma perguntinha. Ok. Quando fiz a mamografia, né? A moça marcou umas pintas que tenho. Por quê? Isso pode dar interferência no resultado? Então vamos lá, tem algumas alterações que a gente coloca esses marcadores quando faz mamografia, né? A gente coloca sob cicatriz, porque a cicatriz ela não fica só na parte de fora da mama, ela fica lá na parte de dentro da mama. E às vezes na mamografia a cicatriz ela pode parecer com uma lesão suspeita. Então a gente sempre sinaliza quando tem cicatriz, porque se a gente vir essa lesão, a gente já vai desconfiar que deve ser uma alteração de cicatriz dentro da mama. E as lesões cutâneas? Pessoal, todo mundo sabe que quando a gente faz uma mamografia, a gente aperta a mama. Essa compressão é necessária para fazer o exame. E por que a gente sempre faz duas imagens da mama, né? Sempre uma apertando assim de cima para baixo e uma de um lado para o outro. A gente chama isso de duas incidências ortogonais. Para a gente ter alguma noção de localização da lesão. Porque a partir do momento que a gente pega uma pessoa que é tridimensional e faz uma imagem que é bidimensional, a gente perde uma noção, que é a profundidade. Então eu sei que existe a lesão, mas eu não sei em que profundidade ela se encontra. Uma lesão na pele, dependendo da incidência que ela tá,
ela pode se projetar na mamografia como se ela estivesse no meio da mama e mimetizar uma lesão mamária. Então, para a gente não ter essa confusão e eventualmente pedir exames adicionais ou até mesmo biópsia de lesões que são da pele, toda vez que a técnica vira uma lesão de pele que pode gerar confusão na mamografia, ela vai colocar aquele marcadorzinho. Aquele marcador ajuda muito a gente. Um outro uso para o marcador, além de cicatrizes e lesões de pele, é quando o paciente tem alguma queixa palpável, né? E a gente costuma sinalizar o local para a gente ver se encontra alguma imagem em correspondência na mamografia. É um recurso muito útil, ajuda bastante a gente. Bacana. Doutor Dácio, qual que é a relação entre o uso do anticoncepcional e o câncer de mama? Então, pessoal, o que a gente sabe do câncer de mama em relação ao fator de risco, né? A exposição ao estrogênio, quanto mais exposta ao estrogênio a paciente está, acaba que é um fator de risco a mais para ela desenvolver o câncer de mama. E usar anticoncepcional significa usar uma dose fixa de estrogênio, né? Então, por isso que existe uma correlação entre o câncer de mama e o anticoncepcional. As mulheres que usam anticoncepcional, elas acabam tendo um fator de risco a mais para desenvolverem câncer de mama, tá? Isso não significa que, eu uso anticoncepcional, eu vou ter câncer de mama, de maneira alguma. E também não significa que não devemos mais usar anticoncepcional. Isso significa, preciso discutir isso com o meu médico, preciso entender se eu tenho outros fatores de risco, preciso cuidar de outros fatores de risco, já que eu preciso usar o anticoncepcional. Então, sim, existe uma correlação, né, porque é estrogênio, mas não é uma contraindicação absoluta de uso, né, por conta do risco ser, agrega um pouco de risco, é isso, ao câncer de mama. Ok. Bom, aí vocês veem quem prefere responder. É verdade que se sentimos um nódulo no autoexame, significa que o câncer de mama já está num estágio avançado e já não tem mais tratamento? Não é verdade. Esse daí, eu já ia falar isso, não é verdade, gente. Até porque eu posso falar isso como radiologista. Muitas vezes os pacientes vêm com queixa palpável e aí a hora que a gente faz mamografia, ultrassom ou até ressonância, não tem nada. O autoexame é um exame muito difícil. Muitas vezes as pacientes palpam o próprio tecido mamário e se confundem. Então, você palpar uma lesão nem sempre significa que tenha realmente alguma coisa, ou muito menos que essa coisa maligna. Muitas vezes é algo benigno, né? E tem lesões pequenas, malignas, que a gente pode palpar. Isso está mais relacionado com o fato de elas estarem muito próximas da pele, né? E serem muito fáceis de sentir, né? Então, às vezes, mesmo pequeno, você consegue sentir. Então, ter palpado não quer dizer que a doença foi diagnosticada num estágio avançado. Na verdade, às vezes, nem tem doença. Gente, a palpação, né, da mama ela é importante para que você possa procurar uma consulta, né? Então, se sentir alguma coisa diferente, eu vou procurar uma consulta, mas jamais pela palpação a gente vai chegar a alguma conclusão, né? Hoje em dia, a gente tem muito recurso para poder fazer um diagnóstico muito mais preciso. Então, palpou, sentiu alguma coisa, vou no médico para entender o que é isso, né? E muito menos lá na pergunta não ter tratamento, né? Então, isso assim, se eu sinto um nódulo se eu sinto um nódulo que é palpável e ele é câncer realmente, eu estou descobrindo esse nódulo um pouco mais tarde. Isso é verdade, porque a gente sabe que a gente hoje faz diagnóstico bem cedo pelos exames, antes do tumor se tornar palpável. Então eu senti o nódulo e se isso for câncer, realmente ele já está maiorzinho, provavelmente ele está um pouco mais avançado do que se eu tivesse descoberto lá pela mamografia com os achados iniciais. Mas nem tudo que eu sinto é câncer. Com certeza, muitas vezes não vai ser câncer por conta de ser um exame difícil de fazer, tá? Uhum. Então é muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Bom, o câncer de mama, ele pode ser um fator de risco para outros cânceres? Eu acho que esse Dr. Dácio pode responder melhor do que eu. Então, assim, Mas a resposta é sim. o câncer de mama, ele é o fator de risco principal para ter outro câncer de mama, né? Então, basicamente, ele não é fator de risco se ele não for uma síndrome genética hereditária, se for uma alteração esporádica,
a gente sabe que isso não vai agregar risco de outro câncer. Ah, um câncer de mama, então agora eu vou ter câncer de estômago, vou ter câncer de outra coisa. Não. Mas, infelizmente, agrega o risco de ter um segundo câncer de mama. Então, isso é verdade, né? Se eu tenho um câncer de mama, eu preciso ficar muito mais atento para não ter um segundo câncer de mama, porque eu tenho uma certa predisposição. Entendi. Ô, doutor, aproveitando essa tua resposta, me explica, por favor, essa coisa de é um novo câncer de mama, é uma recidiva do câncer de mama, é uma metástase do câncer de mama? O que são essas expressões que a gente escuta? Então, vamos lá. Metástase é quando uma lesão sai da mama e vai para um outro lugar, né? Pode ser axila, pode ser algum órgão como pulmão, fígado, ossos. Então, é um câncer que nasce na mama, a célula sai dali e vai parar em outro lugar. Isso é a metástase. A recidiva do câncer de mama seria um câncer que está na mama, por exemplo, eu fiz a cirurgia e no mesmo lugar ali da cirurgia eu volto a ter um tumor que é igual, com as mesmas características, possivelmente eu estou recidivando um tumor que foi retirado, né? Eu não vou conseguir garantir 100% que é uma recidiva, inclusive. É difícil de fazer essa diferenciação, se é um segundo primário ou se é uma recidiva. Na maioria das vezes, a gente acaba avaliando pelo tempo. Se é por exemplo, a mulher teve um câncer de mama. Depois de 10 anos, ela tem um novo tumor na mesma mama, provavelmente isso é um novo tumor. Agora, eu tenho um câncer de mama, eu tenho uma lesão na pele próxima de onde era o câncer de mama, né? Eu tenho uma lesão na axila do lado onde era o câncer de mama, isso é uma recidiva. Então, eu consigo ter mais segurança de dizer que é uma recidiva. Então, é isso. Deu para entender? Ficou claro? As diferenças? Porque até para a gente, às vezes, a gente fala, puxa, a gente discute isso. Isso é uma recidiva ou é um novo primário, né? Então, a gente vai avaliar a característica do tumor, se o tumor é igual ou se ele é diferente na parte de biologia molecular. A gente vai avaliar o tempo que demorou para o tumor voltar, né? Obviamente, se é no mesmo local ou não. Isso tudo nos ajuda a fazer a diferenciação de se é um tumor que voltou ou se é um novo tumor. Legal. Bom, vamos lá aos recadinhos. A Ká mandou um recado para o doutor Dácio, agradecendo por ele cuidar da mãe dela. Ela diz que o doutor é um anjo na vida da família e que ele ajuda a levar o tratamento de uma forma mais leve, já que esse é um processo muito cansativo. É verdade, é um tratamento cansativo. Muito obrigado, viu, pelo recado. Um beijo grande. Bom, também, para os dois, um nódulo ou um achado, como a gente costuma dizer, né, dentro do hospital, na mama, classificado como benigno, ele pode se transformar num maligno em algum momento? Acho que essa é mais fácil eu responder. Então, vamos lá. Essas classificações benigno, né? Maligno não é uma classificação que nós usamos. Quando a gente faz a classificação BIRADS, que é uma classificação que você vai ver em qualquer exame da mama, a classificação BIRADS divide as lesões em benignas, provavelmente benignas, suspeitas e altamente suspeitas. Um achado que é cravado como benigno é um achado que tem 100% de chance de benignidade, portanto, 0% de chance de malignidade. Ele é um achado que se espera que não se torne maligno. Se esse achado algum dia se provar maligno, provavelmente foi um erro de interpretação. Então, a gente não fala que achados benignos se tornam malignos. Então, eu vou dar um exemplo que é muito comum no meu dia a dia. Paciente que acompanha um cisto mamário, que é uma lesão benigna, uma bolinha de líquido, é muito comum da gente achar nos exames, achando que algum dia isso vai vir a virar um câncer de mama. Não, não vai. Esse é um achado benigno e ele vai ser para sempre benigno. Nós temos os achados provavelmente benignos, a chance de malignidade deles é muito baixa, bem perto de zero, em números mais precisos é menos do que 2%. Essas lesões a gente faz controle. Às vezes no controle essa lesão vai se mantendo igual e depois de 2 a 3 anos de estabilidade a gente consegue falar e com certeza que a lesão é benigna por uma razão muito simples, nenhum câncer fica igual 2, 3 anos. Mas pode ser que no controle evolutivo essa lesão piore. Então, essa lesão passa de um achado provavelmente benigno, que é um BIRADS 3, para uma lesão suspeita e que necessita de biópsia. As lesões suspeitas podem se tornar benignas, sim, depois da biópsia. Como eu disse,
a gente não classifica as lesões como benignas e malignas, a gente classifica lesões como benignas, provavelmente benignas e suspeitas. Uma lesão suspeita não quer dizer com certeza que ela é maligna. Na verdade, o que nós chamamos de BIRADS 4 é uma lesão que tem mais do que aqueles 2% de chance de malignidade. Então, muitas vezes, essa lesão é benigna e não maligna. Mas a gente submete a biópsia porque o nosso corte é baixo para não deixar passar nada importante. Então, às vezes, depois da biópsia, a lesão tem características que fazem com que ela seja suspeita, mas a gente biopsiou e ela veio benigna. Então, ela deixa de ser uma lesão suspeita BIRADS 4 e ela passa a ser uma lesão BIRADS 2. Então, a gente está sempre jogando aí com essas categorias, né, que na verdade vão de 0 a 6 dos laudos, baseado no que a gente está enxergando. É um pouco confuso para vocês, mas na verdade o que a gente faz é avaliar a lesão caso a caso. Então, resumindo, a lesão que nós consideramos benignas não é uma lesão precursora, ela não vira maligna, e se acontecer de virar maligna, provavelmente teve um erro de interpretação lá atrás. O que acontece, gente? Somos seres humanos, e às vezes você tem um erro de interpretação num achado que pode gerar confusão, né? E lesões que no primeiro momento foram consideradas suspeitas, submetidas à biópsia e vindo com resultado benigno, muitas vezes a gente já considera ela como benigna, mesmo ela mantendo características suspeitas, e a gente para de considerar ela um BIRADS 4. Tá. Doutora, só aproveitando que você tocou na história do BIRADS, vocês podem explicar para mim o que é essa escala BIRADS? E assim, se aparece no laudo do exame BIRADS 2 ou BIRADS 3, isso quer dizer que vai haver uma evolução para 4, para 5, para 6? Eu só vou... Posso só complementar antes de você explicar essa evolução do BIRADS? Gente, assim, ó, se o câncer, ele nasce como câncer, tá? Para falar assim, a gente estava explicando sobre a questão da imagem, é super importante porque isso gera muita dúvida lá no consultório. Meu Deus, BIRADS 3, BIRADS 4, vai ser super legal a gente falar sobre isso. Mas uma coisa importante da pergunta anterior, se a lesão, agora a gente está falando lá da célula, não está falando da imagem. Se a lesão é um cisto e se a lesão é um adenoma, um fibroadenoma, que é benigno, ela é benigna. Ela não vai se tornar maligna. O câncer, ele vem como câncer. É uma célula que faz uma mutação e se vai formando um tumor. Então, não. Ou a gente vai ter uma lesão benigna ou a gente vai ter um câncer. O difícil, às vezes, é que as características, a imagem, dizer para a gente isso. Olha, aqui está parecendo mais benigno. Então, é isso que a gente está explicando agora. Poxa, como que eu vou saber se eu preciso ir lá e tirar um pedaço dessa lesão para eu saber se isso é câncer ou não é câncer? Tudo começa lá da mamografia, do tal do BIRADS, tá? Só para a gente clarear. Eu faço a mamografia para pesquisar se tem alguma lesão suspeita. Essa lesão suspeita, se o médico fala, ou se a lesão é benigna, acabou, ela é benigna, ela não vai se tornar maligna. Porque tem muita paciente que vai, meu Deus, eu quero tirar esse cisto que vai ficar câncer, eu quero tirar, doutor, eu fiz uma biópsia, é um fibroadenoma, quero tirar porque senão vai virar câncer. Não vai virar câncer, a gente já sabe que isso não vira câncer, tá? E aí vem a complicação, que daí fica por conta da radiologia, que é nos dizer exatamente, porque é muito importante, a gente se baseia completamente no que o radiologista nos fala para indicar uma biópsia, para pesquisar o que é o câncer, que ela vai explicar agora essa questão do BIRADS, tá bom? Eu achei o comentário do Dr. Dário excelente, porque realmente as pacientes elas têm muito receio com relação à classificação. Eu já vi pacientes super aflitas porque o exame era BIRADS 1, virou BIRADS 2 e na prática não muda nada, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho do BIRADS, né? E aí, só fazendo uma última complementação no comentário do Dr. Das, o que acontece? A gente fala que certeza mesmo só tem o patologista. Então, às vezes, para a gente ter certeza do que é a lesão, a gente precisa fazer biópsia. Mas a mama faz muitas lesões e, graças a Deus, elas são benignas na grande maioria das vezes. Então, por que inventaram a categorização BIRADS? Inventaram a categorização BIRADS para a gente determinar quando que a gente vai fazer uma biópsia para avaliar melhor uma lesão e quando que não precisa, porque se a gente biopsiar tudo que a gente está vendo de alteração, a gente provavelmente vai furar todas as mamas em múltiplos momentos, né? Então, a categorização BIRADS, ela vem do Colégio Americano de Radiologia, ela é uma categorização bem antiga. Atualmente ela está na 5ª edição, que já tem mais de 10 anos, e está para sair a 6ª edição. Digo edição por quê? Porque é algo que é revisto com uma certa periodicidade. Então, é algo que já foi muito aprofundado e estudado.
Basicamente, o que eles fizeram foi reunir características de lesão malignas, né, e que poderiam sugerir que uma lesão é maligna. Claro que tem muita lesão benigna que compartilha essas características. E é por isso que eu digo para vocês que muitas biópsias vêm benignas, né? Mas o BIRAD surgiu para isso, para tentar levantar quais são as características, e aí são várias, não vale a pena eu ficar divagando aqui para vocês, gente, senão eu vou gastar a noite inteira. Mas são várias características de várias lesões diferentes que nós avaliamos com o exame de imagem para chegar à conclusão de que essa lesão merece ou não merece biópsia. Com relação às categorias, o BIRADS-1 seria um exame normal, o que honestamente é o mais raro, porque é um exame sem achado nenhum alterado. E a maioria das mamas, como eu já disse, tem alterações benignas. As alterações benignas é a categoria BIRADS-2. E as pessoas frequentemente transitam aí entre o 1 e o 2, mas na prática funciona da mesma forma para a gente. Se não tem nenhuma chance de malignidade, essa paciente vai fazer só rotina, né? Que seria a mamografia anual e eventualmente ultrassonografia se necessário. A categoria BIRADS 3 é para aqueles achados que eu falei para vocês, que reúne algumas características, mas que não faz com que ele seja muito suspeito. Ou seja, ele tem uma chance aí de quase zero de suspeição. Como não é exatamente zero, a gente, por um excesso de zelo, faz um controle. O BIRADS 4 e o BIRADS 5, eles já precisam de biópsia. O BIRADS 4 aí com uma margem muito maior do que o 5 de vir um resultado benigno. O 5, que já é uma lesão altamente suspeita, aí a gente já imagina que o resultado vá vir maligno. Mas como eu disse, certeza, certeza mesmo, só com a patologia. Então, toda vez que a gente estiver diante de uma lesão que tem uma suspeição que é maior do que 2%, seja ela 2% ou maior que 95%, a gente vai submeter a biópsia para que o patologista possa dizer para a gente, né, exatamente o que é. Porque eu costumo dizer que câncer tem nome e sobrenome. E se essa lesão vier como câncer, tem vários testes aí que o patologista vai fazer e ele vai determinar que tipo de câncer que é, e isso vai ajudar muito, né, principalmente o Dr. Gasta, não eu, a determinar qual que é o tratamento. Gente, um câncer, a gente sempre busca a cura. Nem sempre tem a chance de cura, mas tratamento sempre tem. Então, a gente sempre vai tentar tirar o máximo aí de características da lesão para que a gente possa fazer o melhor tratamento possível para cada paciente. Então, o BIRADS entra aí. A gente usa para categorização de lesões mamárias na mamografia, na ultrassonografia, na ressonância magnética. E o BIRADS, ele normalmente vem atrelado com uma recomendação. Daí o Dr. Décio falar que normalmente eles seguem o nosso laudo, né? Normalmente a gente faz controle para as lesões provavelmente benignas e biópsia para as lesões que são suspeitas ou altamente suspeitas. E aí, quase sempre, muito obrigada, eles seguem a nossa recomendação. E aí a gente consegue fazer aí um trabalho conjunto com as pacientes. Boa. Bom, agora eu acho que é uma pergunta específica, bem específica para a doutora Vívia. A prótese de silicone, ela atrapalha o exame da mamografia? Primeiro. Agora, para vocês dois. E se a paciente for diagnosticada com câncer, é positivo, como é que é o tratamento? Tem que tirar essa prótese? Vamos lá. Vou ser sincera com vocês, a prótese realmente atrapalha a mamografia. Ah, quer dizer que a gente não vai fazer? Não, de maneira nenhuma, a gente sempre vai fazer, né? O que a gente faz é acrescentar umas manobras na mamografia para tentar tirar um pouco da prótese do caminho para melhorar a avaliação do tecido mamário. Então, a gente sempre vai fazer mamografia, mesmo com prótese, mas ela pode sim fazer o que a gente chama de obscurecer algumas lesões, né? Vamos supor que a hora que a gente deu aquela amassadinha da mamografia, essa lesão ficou atrás da prótese, né? Ou na frente dela, e a prótese é muito branca na mamografia, então ela pode esconder essas lesões que também são brancas. Então, atrapalhar, realmente atrapalha um pouco sim pra gente fazer, mas a gente dá o nosso jeitinho para tentar fazer a mamografia, porque, como eu disse, é o nosso exame principal para rastreamento. Com relação a tirar a prótese no caso de um diagnóstico de câncer, né? Isso vai depender muito. Depende do tipo de câncer, do tamanho do câncer, da localização. Não quer dizer que obrigatoriamente vai ter que tirar a prótese. Se a gente consegue fazer o diagnóstico num estágio muito inicial, a lesão é muito pequena e ela não está grudada na prótese, pode ser que consigam preservar a prótese. Né? A questão é que quando a gente faz uma cirurgia com proposta curativa de câncer, a gente não tira só a lesão, mesmo que ela seja pequena. A gente normalmente tira uma margem de segurança. Essa margem de segurança é uma quantidade de tecido normal que a gente tira para ter certeza que a gente tirou toda a lesão que é doença. E às vezes, para dar a margem de segurança, infelizmente, a margem avança sobre a prótese e a prótese acaba indo embora.
o planejamento cirúrgico mesmo é sempre discutido com mastologista, às vezes até com cirurgião plástico, para ver exatamente o que fazer. Então, não obrigatoriamente a prótese vai embora, mas pode ter situação, sim, que a prótese precisa ser retirada para dar essa margem de segurança do tumor. Agora, o pessoal que tem prótese, né, eu acho que é importante, a gente já sabe que, apesar de dar mais trabalho para o pessoal da radiologia, né, já tem comprovação que não é um prejuízo do tipo, então eu tenho prótese, eu não vou descobrir o câncer, tá? Isso a gente já sabe, já sabe por estudos. Então é só dar mais trabalho, resumindo. Agora a gente consegue ver, consegue buscar a lesão, consegue fazer o diagnóstico. Então isso é importante, né? Porque isso já foi um tema, sabe? Se colocar prótese vai atrapalhar para fazer o diagnóstico e o paciente vai ter prejuízo. Não, a gente foi estudando um jeito, como a doutora Júlia falou, a gente foi estudando um jeito de compensar isso. Então, a gente consegue compensar, tá? Apesar da dificuldade. Vamos lá. A Debs, ela quer saber se a hormonioterapia masculinizadora gera algum tipo de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Bom, a hormonioterapia é um tema difícil, né? Mas a gente aventa assim, o uso de hormônio, mesmo que seja o hormônio masculino, parece ter relação com o aumento do risco de câncer de mama, sim, tá? Porque você acabar aumentando a testosterona, a gente tem assim, biologicamente a mulher ela tem uma enzima lá na gordura que transforma a testosterona em estrogênio. Então, você vai aumentar a quantidade de estrogênio naquele paciente. E aí acaba que, sim, existe um aumento do risco do câncer de mama para quem faz terapia hormonal, seja hormônio masculino ou hormônio feminino, tá? Então, para esses pacientes, né, que estão fazendo terapia masculinizadora, é importante saber que isso é um aumento do fator de risco para câncer de mama, tá? A maior parte das vezes, quando tá fazendo essa terapia, vai acabar fazendo uma mastectomia bilateral na sequência. Geralmente é isso que acontece. Então, aí acaba tendo redução do risco porque fez a mastectomia. Mas há hormônios, o hormônio sim, aumenta o risco. Tá. Bom, a gente estava falando das técnicas, né, que tem que ter para quando a mulher tem o silicone na hora de fazer a mamografia, e a Camilinha, que é a nossa técnica, uma das nossas técnicas da radiologia aqui no Moriá, ela está online, que eu já vi ali. Um beijo, Camilinha, todo mundo adora fazer mamografia com ela. Então fica aqui a dica, quando quiserem fazer mamografia, se você tem ou não silicone, fala que você quer fazer com a Camilinha. Bom, a Adriana, ela foi orientada a fazer mamografia a cada 2 anos. E no intervalo, realizar ultrassom e ressonância magnética das mamas. Vocês acham que isso está correto? Então, vamos lá. A nossa recomendação é que faça mamografia. Então, nós radiologistas não vemos muito sentido nas pessoas afastarem tanto a ultrassonografia da mamografia. Idealmente, nós preferimos que os exames sejam feitos juntos, né? Mas existe muito médico que faz essa conduta. Mas aí, falando da minha parte, como radiologista, a gente gosta de fazer os exames juntos justamente por essa função da ultrassonografia de ser um complemento de mamografia. Além do mais, a gente já sabe que de todos os métodos de imagem que nós temos para fazer algum tipo de rastreamento, esse método ultrassonografia é o que tem a menor capacidade de detectar lesão. Então, isoladamente, a gente não gosta de usar a ultrassonografia como método de rastreamento, a gente só faz isso para os pacientes que não estão na idade de fazer mamografia. Mas a partir do momento que já está na idade, eu, particularmente, prefiro que seja feito os dois juntos, ou com intervalo de tempo curto, porque aí a gente consegue aproveitar a imagem da mamografia para fazer um ultrassom melhor. Eu particularmente também não... É lógico, né, gente? Tem que ver lá na consulta o que foi conversado, entender melhor o risco dessa paciente. Mas, assim, eu particularmente, quando peço, eu já peço os dois juntos, né? A mamografia com ultrassom, porque eu acredito, como a doutora Júlia falou, são métodos complementares. Muitas vezes é interessante poder contrapor os dois métodos, até porque tira algumas dúvidas. E a ressonância acaba entrando para pacientes de alto risco, como que
tem alguma coisa mais específica para ver. Então, geralmente, quando o paciente é de alto risco, a gente acaba fazendo a cada 6 meses, por exemplo, faz mamografia com ultrassom e depois de 6 meses faz ressonância. Mas isso é um protocolo bem específico para paciente de alto risco. Dessa forma, de cada 2 anos a mamografia separada do ultrassom também é uma coisa que eu não costumo fazer na prática. Ok, ok. Bom, uma pergunta. Bom, agora é uma pergunta, acho que é um pouco difícil, mas para o doutor Dácio, quando que um câncer de mama precisa de quimioterapia ou não? Olha, que esse aqui dá para falar bastante, hein? Mas eu vou resumir, tá bom? Que assim, gente, é difícil explicar isso, porque são muitas ocasiões, né? Então eu vou fazer um resumo rápido para a gente entender. A gente conhece alguns tipos de cânceres de mama. Lembrando que câncer de mama não é um só. Quando a gente fala câncer de mama, são vários tipos. A gente classifica o câncer de mama em tipos moleculares. E existem os tipos que são mais agressivos e os tipos que são menos agressivos. Quanto mais proliferativo é o câncer, ou seja, quanto mais se multiplica aquela célula, mais ela responde à quimioterapia. Então, o câncer de mama triplo negativo e o câncer de mama HER2 positivo são cânceres mais agressivos, que se multiplicam mais. E aí, nesse caso, quase sempre vai usar a quimioterapia. Para os cânceres que são luminais, ou seja, aqueles que produzem hormônio, que se multiplicam mais devagar, a quimioterapia ela é uma estratégia um pouco menos interessante, mas ainda assim ela é bem utilizada quando ele está um pouquinho mais avançado. Então, assim, é muito individualizada essa decisão. Óbvio que a gente usa protocolos e tudo. É difícil da gente entrar em cada cenário, mas basicamente é isso. Eu vou usar a quimioterapia quando eu tenho um tumor que se multiplica mais, ou então quando é um tumor que se multiplica menos, mas que está mais avançado, e aí vale a pena fazer a quimioterapia na jornada da paciente. Ok. Aí, doutora, acho que eu não estou te ouvindo mais. Eu? Doutor Dácio, eu não Tá consigo escutar o finalzinho. Ao final? É. Vou repetir. Tá, o que eu falei no final em conclusão é que os tumores que são mais agressivos em termos de multiplicar mais rápido, a gente acaba indicando quimioterapia. E os tumores que são menos agressivos, que são os hormonais, a gente usa quimioterapia quando é um tumor um pouquinho mais avançado. É isso. Entendi. Ok. Bom, em linhas gerais é isso. A Mariana, ela perguntou em relação à secreção da mama somada à dor na mama, mas sem nódulo palpável. Ainda, ela quer saber se isso é um dos sintomas que podem ser identificados, né? São sintomas importantes. Então, acho que esse eu posso falar, né? A dor na mama, ou que a gente chama de mastalgia, é uma queixa muito comum. Gente, eu costumo dizer que toda mama dói em algum momento da vida. Eu mesmo já tive os meus momentos, né? O tecido fibrogranular mamário, ele é um tecido muito sensível e eu costumo dizer para os pacientes muito reclamam, ele reclama por qualquer motivo. Tem algumas situações que alteram a sensibilidade mamária, né? O clássico é você estar no período ali menstrual ou perimenstrual, que a sensibilidade da mama se altera de maneira significativa. Mas uso de anticoncepcional, uso de hormônios, gestação, tem várias coisas aí que podem alterar a sensibilidade mamária. Então, a dor na mama é uma queixa muito comum. Como eu disse, praticamente todas as mulheres vão ter ela uma vez na vida. E não é uma queixa que levanta nenhuma bandeira vermelha pra gente, porque a gente não associa a dor mamária com nada importante. Dor na mama, na maioria das vezes, é do próprio tecido mamário e a gente não acha nenhuma alteração que justifique nos exames de imagem. Ou quando a gente encontra alguma coisa, é algo inflamatório. Um cisto que inflamou, uma mastite, algo nesse sentido. Infelizmente, as lesões malignas são os cânceres de mama, eles tendem a crescer sem provocar dor. Então, é muito pouco infrequente, né, a gente encontrar
desculpa, é muito pouco frequente a gente encontrar alguma lesão mamária suspeita, né? E a paciente ter vindo com uma queixa de dor mamária. Já aconteceu, inclusive, de uma paciente minha vir com dor na mama esquerda e a lesão suspeita estava na direita. Não tinha nada a ver com a queixa dela. Foi realmente uma sorte, assim, que ela deu da gente ter encontrado a lesão na outra mama por uma queixa que não tinha nada a ver. Então, a dor na mama não é um sinal de alerta. A gente costuma fazer toda a investigação, mesmo não sendo uma queixa que valorizamos muito, mas para a tranquilidade das pacientes. Porque os pacientes normalmente se desesperam com a dor na mama, mas a gente não associa a dor com lesão mamária suspeita. Bom, a lesão suspeita normalmente é assintomática, essa é a situação que a gente quer fazer o diagnóstico, antes da paciente vir com alguma queixa, mas se tiver algum sintoma, e quase sempre é uma lesão palpável já, porque como eu disse, ela costuma crescer sem doer, sem provocar incômodo na mama. Então, às vezes, as pacientes, quando vêm com ela palpável, já vem até com um tamanho considerável, como a gente já discutiu aí. Uhum. E a Mas e essa questão da secreção? A maioria das vezes a secreção da mama, né, quando ela não é uma água de rocha, que é aquela secreção parecendo uma água mesmo transparente, essa é a secreção que a gente fica um pouco mais preocupado. Mas quando é E uma a secreção, sanguinolenta. isso, mas quando é uma secreção que é amarelada, né, ou até esverdeada, a maioria das vezes não vai ser câncer, mas é um motivo de ir no mastologista, tá? Teve secreção, tem que ir no mastologista para investigar. A boa parte das vezes, talvez a maior parte das vezes, não vai ser câncer, mas as duas secreções que chamam mais atenção. Tanto a água de rocha, que é essa transparente, quanto se tiver sangue. Aí a gente também fica um pouquinho mais preocupado disso poder ser câncer, tá? Mas tem secreção, não dá para ficar esperando. Vai no médico, vai no mastologista para ser examinado, para fazer exames, para poder fazer o diagnóstico. É importante até para o mastologista avaliar essa secreção, porque como o Dr. Das pontuou bem, né, tem secreções amareladas, esbranquiçadas, até esverdeadas, que elas são feias de ver, por assim dizer, e as pacientes muitas vezes ficam nervosas com isso, mas elas não representam para a gente nenhuma lesão suspeita. Ok. Bom, nada como prestar atenção no próprio corpo, né? Tem uma questão que é a questão, o fator Angelina Jolie, né? Ela tirou as duas mamas, apesar de não ter câncer de mama, e aí a pergunta é: essa é a melhor saída, né? Tirar as mamas para não ter problema? Ou isso, ou tem uma indicação muito específica? Então, assim, gente, a Angelina Jolie é um caso de uma mutação, né? Então, o que a gente sabe do câncer de mama? O câncer de mama, a maioria das vezes, ele não é hereditário. Então, a gente não herda isso, não tem um gene da família que a gente herda. Mas existem as pacientes que têm a mutação genética, ou seja, que herdam da família as mutações principalmente do BRCA1 e BRCA2, que são os dois genes principais aí que estão alterados no câncer de mama. E quando existe essa mutação, a porcentagem de chance da paciente ter um câncer ao longo da vida é muito elevada, em torno de 70% a 80% das vezes a paciente vai ter câncer de mama, tá? Dependendo da literatura. E aí, se a gente for pensar, a cada 10 mulheres que têm essa mutação, 8 vão ter câncer. E aí, sim, existe a cirurgia redutora de risco, que é essa cirurgia que a Angelina Jolie fez, que é retirar as glândulas mamárias dos dois lados, né, bilateral, para diminuir o risco, né? Ou seja, isso reduz em mais de 95% a chance daquela paciente ter câncer de mama, tá? Por que a gente não sai operando todo mundo, né? Primeiro porque não faz sentido, isso não reduziria em termos populacionais, né? A gente não faz sentido a cirurgia é grande, tem complicações, a paciente fica com sintoma depois, às vezes não sente mais as mamas, fica sem sensibilidade, às vezes fica com síndrome da mama dolorosa, ou seja, uma dor crônica na mama depois da cirurgia. Fora o risco de complicação intraoperatória, porque toda vez que você vai fazer uma cirurgia tem complicação. Então não tem sentido a gente operar todo mundo, né? Isso não faz nenhum sentido técnico, científico. Agora, quando tem a mutação, aí é outra história. Daí a gente já sabe que pode valer a pena. Eu tenho pacientes que têm mutação e não quiseram operar. E aí a gente acompanha essas pacientes com protocolo de alto risco, que é fazer mais exames, que é isso que eu expliquei. Aí faz ultrassom com mamografia,
6 meses depois ressonância. E vai intercalando com ressonância, por quê? Porque aí a gente já sabe que a gente tem que fazer o diagnóstico mais cedo dessas pacientes. E existe uma pequena porcentagem aí ao longo da vida que não vai ter câncer. Então, tem que sentar, tem que porque não faz sentido eu tirar a mama se eu não tenho a mutação, né? Isso não é preconizado de jeito nenhum, tá? Certo. Doutor Dácio, ainda continuando aqui a pergunta da Mariana, como é definido o tratamento com medicação, acho que escolhido, né? O tratamento com medicação oral ou químio? Como é que é feita essa escolha? A escolha ela é feita a partir da característica molecular do tumor, né? Então, a gente vai avaliar se é um tumor que expressa hormônios, ou se é um tumor que é triplo negativo, ou que é HER2 positivo. E aí, dentro disso, eu vou saber se eu posso, porque provavelmente o comprimido que ela está se referindo são a hormonioterapia, que é o famoso tamoxifeno, anastrozol. E esses comprimidos, eles vão entrar sempre na jornada da paciente que tem o câncer de mama hormonal. É isso que ela vai receber, porque a gente sabe que isso reduz o risco quando a gente está falando de tratamento de um câncer que operou, que é localizado, a gente sabe que reduz o risco da chance desse câncer voltar. Então, vale a pena tomar. Agora, a químio vai depender dos fatores de risco, como eu tinha explicado antes. Se é um tumor que está mais avançado, se tem um nódulo na axila, o tamanho do tumor, é o grau desse tumor, se ele é um tumor que multiplica mais ou multiplica menos. Porque acaba que daí, quando a gente tem um tumor um pouquinho mais avançado, vale a pena dar a quimioterapia também, além da hormonioterapia, tá? Então, basicamente, esse tumor é bem inicial, ele tem alguma característica de ser um pouquinho mais avançado, teve acometimento de axila, é um grau mais elevado, multiplica mais, quimioterapia e depois o comprimido. Se não, se for um tumor que multiplica pouco, que não acomete axila, que é pequeno, que é bem hormonal, que expressa bastante receptor de estrogênio e progesterona, não faz sentido eu dar quimioterapia, aí eu só dou o comprimido. O doutor falou sobre o fato do câncer de mama, é pouco provável que ele seja hereditário, né? E uma pergunta que a gente tem aqui é justamente se é possível eu ter câncer de mama, sendo que ninguém na família da minha mãe, ninguém na família do meu pai nunca teve câncer de mama, eu sou a primeira. É possível isso? Infelizmente, é muito possível, né? Até a maior parte dos casos acaba acontecendo assim, né? Uma paciente que não tem histórico e aí ela acaba tendo câncer de mama porque é essa mutação que acontece ali de forma esporádica, não herdada, ela não herda da família, né? Então a gente vê muito na prática isso, não tem nenhuma história de câncer na família e a paciente desenvolve o câncer de mama. Então, sim, é possível, todas as mulheres precisam fazer tanto a prevenção, isso são hábitos de vida, né, quanto o diagnóstico precoce, que é fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Né? Quando a gente fala de mamografia, a gente não está falando de prevenção, a gente está falando de fazer o diagnóstico cedo. Né? E fazer o diagnóstico cedo aumenta a chance de cura, que é o que a gente quer. E quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de hábitos de vida. Né? Aí a gente sabe que tem alguns fatores que fazem parte da nossa rotina, que aumentam a chance do câncer de mama. E aí a gente precisa trabalhar para evitar esses fatores, né? Que é o que a gente conhece muito: obesidade, tabagismo, bebida alcoólica, exposição a hormônios. Então, a era aí do chip da beleza, do uso de hormônio, a gente precisa cuidar porque isso aumenta o risco do câncer de mama. Então, a gente precisa tomar medidas para evitar do câncer aparecer. E mesmo assim, tem pacientes que são assim, magras, têm uma dieta rigorosa e ainda assim, infelizmente, podem ter câncer de mama. Então a gente precisa realmente ficar de olho em tudo isso, não é só história familiar, tá? Certo. Essa história que você citou dos chips hormonais, né, esse chamado chip da beleza, ele oferece mesmo, é verdade que ele pode oferecer um risco de câncer? Sem dúvida nenhuma. Né? O que a gente tem que entender aqui, gente? A gente tem estudos controlados que avaliaram que anticoncepcional, que é uma dose pequena, e que terapia de reposição hormonal na mulher na menopausa, que também é uma dose pequena e controlada, já aumentam um pouquinho o risco de câncer de mama. Imagina se eu uso
um hormônio de forma indiscriminada, né? Dentro de um chip, com uma liberação que a gente não sabe exatamente como é que está acontecendo ali naquele organismo. Então, com certeza, usar hormônio para fins estéticos, eu estou agregando, sim, o risco de aumento de câncer de mama. Bom, ainda essa questão do hormônio, a Rosemary tinha já encaminhado essa pergunta antes para a gente. Ela colocou assim: mulher sem filhos que não menstrua por causa do que usa Pietra D, ela tem menos ou mais risco de ter câncer? O Pietra D, ele é um progestágeno, né? É uma progesterona. Quando a progesterona sozinha, sem o estrogênio, aí a gente não conseguiu nem. A gente acha que pode aumentar o risco, mas aí é uma coisa que talvez seja muito pequena. A gente não usa progesterona para as mulheres que tiveram câncer, isso a gente não pode usar. Mas usar progesterona sem usar estrogênio é um risco muito pequenininho. Então, se está bem indicado o tratamento para endometriose, porque aí a gente está falando de uma doença que precisa ser tratada, calculando o risco-benefício, controlando os outros fatores de risco, a gente entende que isso é seguro, né? Ainda mais que a gente está falando só de uma exposição à progesterona sem estrogênio junto, tá? Certo. Bom, agora uma questão que eu acho que deve estar. Acho que não tem nenhuma pessoa que nunca encontrou isso nos sites da internet o tempo todo, né? Que é a questão do desodorante antitranspirante. Afinal de contas, usar o desodorante antitranspirante, ele pode aumentar o risco para câncer ou não? Eu não sei se o Dr. Darcy vai falar, mas não, isso é uma fake news. A gente não tem nenhuma evidência científica da associação entre o uso do desodorante com ter câncer de mama. O que eu posso dizer da mamografia é que a gente normalmente recomenda que vá sem o desodorante. Isso por quê? Porque muitos desodorantes contêm partículas de metal. E essas partículas podem aparecer na mamografia, mimetizar calcificações, até mesmo calcificações suspeitas. Então, a gente costuma pedir para a paciente vir sem creme, sem pomada e sem desodorante, para não gerar erro de interpretação e confusão no aspecto de imagem. Mas isso não tem nada a ver com desodorante provocar ou não provocar câncer. A gente não tem nenhuma evidência de que essa afirmação seja verdadeira. A questão do desodorante, né, ela ficou bem polêmica por conta do alumínio, né, assim, porque boa parte deles tem alumínio, e aí o depósito de alumínio na axila começaram a dizer que então o depósito desse metal poderia aumentar a chance do câncer. E aí foram feitos vários estudos e nenhum conseguiu comprovar essa correlação, tá? Então, cientificamente, isso não se comprova. Existem muitas pessoas que falam isso, que usam desodorantes naturais, que não querem usar o alumínio, mas isso não tem base científica. Tá? Isso foi uma falácia que aconteceu, uma hipótese que se aventou. A gente levanta a hipótese, poxa, tem alumínio, será que isso está causando câncer de mama? E aí foi estudar e não se comprovou. Então, essa relação ela não é cientificamente comprovada. Tá? Bom, aliás, a gente pode fazer uma lista de probabilidades, né, da internet. Aquecer a comida no micro-ondas, usar o celular, usar o sutiã, não usar sutiã. De tempos em tempos aparece sempre alguma novidade na internet para a gente comentar. Exato, e que daí gera pavor nas pessoas, né? Gera medo. Então, a gente, antes de tudo, claro, as hipóteses elas são levantadas, né? As pessoas, só que assim, a gente precisa entender se isso tem base, né? O que comprova o que eu estou dizendo. Então, nada disso se comprova e a internet ela é uma terra de ninguém. Então, tem muita gente falando de tudo por aí, né? Mas realmente, assim, o desodorante, isso aparece muito no consultório. Muito, muito, muito. As pacientes perguntam muito sobre os desodorantes, se elas podem usar. Olha como uma coisa que gera insegurança mesmo. Aí você fala, pode usar. Ah, eu acho que eu não vou usar, que eu tenho medo. Você veja como isso é forte, assim, né? Mas não existe nenhuma comprovação científica dessa relação. Bom, a gente está caminhando já para o fim do nosso encontro aqui. Então, eu queria pedir para tanto a doutora Vivian como o doutor Dácio deixarem um recado final, né, para quem está assistindo, em termos de
de autocuidado, né? Então, vocês fiquem à vontade para ocupar o tempo que vocês precisarem. Eu vou começar, então, aí depois eu deixo o Dr. Darcy falar à vontade. Gente, pensando em algumas coisas que já me perguntaram na vida. Autoexame é importante, mas definitivamente não substitui nenhum exame de imagem. Mamografia é desconfortável, a gente sabe disso, mas ainda é o principal exame para fazer rastreamento. Não deixe de fazer por causa de medo ou só por causa do desconforto. A ultrassonografia tem algumas indicações, algumas situações ela é um complemento muito bom da mamografia. Eu vi aí alguém que comentou que só diagnosticou na ultrassonografia, não diagnosticou na mamografia, isso pode acontecer. Acho que quando eu falei do BIRADS, eu esqueci de mencionar que a classificação é do aspecto de imagem naquele determinado método. Como os métodos são diferentes, são maneiras diferentes de enxergar a mesma estrutura que a mama. Tem achados que se sobrepõem, eu vou ver em todos os métodos, mas tem achados que são específicos de cada método. Assim como tem coisas que só são vistas na ultrassonografia, existem coisas que só são vistas na mamografia. A mamografia é nosso exame de escolha, porque ela é a que tem a capacidade de detectar mais tipos de lesão, porque todo mundo lembra do nódulo, mas todo mundo esquece dos outros tipos de lesão que também podem ser suspeitas de representar câncer de mama. Né? E a ultrassonografia ela é um bom complemento, principalmente para as pacientes que têm a mama densa, né? Para a gente procurar pequenos nódulos, que é o que pode ficar obscurecido na mamografia. E aí talvez tenha sido a situação dessa paciente que comentou aí nos comentários. Então, é muito importante fazer os seus exames de rotina. Outra coisa que eu vejo muito é que tem gente que tem medo de ir ao médico, principalmente quando tem alguma alteração, e às vezes é tarde demais. Na maioria das vezes é uma alteração benigna, mas você pode deixando passar uma maligna. Não se desespera no primeiro momento, mas não deixa de vir fazer a sua consulta médica e, eventualmente, os seus exames, se necessário. Outra coisa que o Dr. Darcy pontuou muito bem é que eu nem falo que os exames são preventivos, gente. O exame não previne nada. O câncer vai aparecer se ele tiver que aparecer com ou sem exame. Eu já vi paciente evitar de fazer o exame com medo de vir alguma coisa, só que nisso ela perde um diagnóstico se realmente for uma situação que for para aparecer alguma coisa. Então, eu falo para os pacientes, mesmo com medo, venha com medo, porque se a gente diagnostica no estágio inicial, e esse é sempre o nosso objetivo, o câncer ele é curável em mais do que 90% das vezes. E a gente consegue realmente fazer um tratamento muito bom, individualizado e muito bom. Cuidado com as coisas que vocês veem por aí, tem muita fake news por aí, não só a questão do desodorante, né, e de vários outros fatores que podem dar câncer. Uma coisa a gente tem certeza na medicina baseada em evidências, que é a gente está tendo mais câncer de mama do que a gente tinha antes. E a gente está tendo diagnósticos cada vez mais cedo. Tem várias coisas que explicam isso, né? E aí, nessa de várias coisas que explicam, surge aí muita fake news. Cuidado também com outros exames que às vezes as pessoas sugerem e que não são exames cientificamente comprovados e preconizados para rastreamento. Então, o meu recado é esse. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aí à disposição. Doutor Dácio? Bom, pessoal, o Outubro Rosa é um mês bem interessante, né, para a gente relembrar, tanto para as pacientes, para as mulheres e também os homens que podem ter câncer de mama, mas principalmente as mulheres, a importância de se cuidar, né? Eu acho que principalmente o autocuidado, e não só das mamas, eu acho que é um mês bem interessante para a gente lembrar de olhar para si, né? Assim, poxa, o que eu estou fazendo por mim, pela minha saúde? Eu estou me alimentando adequadamente? Eu estou no peso adequado? Eu preciso me esforçar mais para chegar nesse peso adequado? Eu estou fazendo atividade física regularmente? Isso é um conjunto de fatores que a gente percebe na prática que é o mais difícil. A gente vê que hábitos de vida assim, é muito difícil de se manter, né? A gente conversa muito no consultório e eu acho que é aquele mês da gente fazer aquela reflexão. O que eu posso fazer para melhorar, para eu buscar mais saúde, né? E eu acho também, acho que a Vivian pontuou muito bem do exame, né, da mamografia. Então, lembrando, a partir dos 40 anos, a gente precisa fazer a mamografia. Eu também queria aproveitar para também lembrar que o Outubro Rosa para as pacientes que já têm o câncer de mama, né? Que é um mês para que a gente possa até homenagear essas pacientes que estão aí enfrentando esse problema. E assim, eu tenho muita admiração pelas pessoas que convivem com a doença, que sabem viver com a doença e que conseguem tirar de letra e levam, ou aqueles que também estão tentando aprender a conviver com a doença, porque isso não é fácil. A gente falou do medo ali, de fazer o exame, mas imagine você conviver com o câncer de mama, né? Então, fica minha admiração, fica meu respeito,
um abraço bem grande para todos os pacientes que convivem com isso, e eu acho que é um mês da gente também homenagear essas pacientes para que elas se sintam seguras, empoderadas, que a gente consiga estar próximo delas e que elas possam ter uma vida com mais qualidade e, né, da melhor forma possível. E fica esse o recado. Bom, a Camilinha, que é a nossa técnica, também mandou o recado dela. Ela disse que se você for fazer a mamografia e tiver com desodorante, avise a técnica, porque aí ela vai fazer a limpeza da área, do local, na hora, para não ter nenhum conflito na hora da imagem. Bom, queria agradecer muito, doutora Vivian, doutor Dácio, por terem dedicado esse tempo para a gente. Eu também vou dar o meu recado. Eu sou uma sobrevivente do câncer de mama. O meu recado é simplesmente não tenham medo. Procure ajuda e busque informação nos lugares confiáveis. Por isso, a gente aqui no Hospital Moriá faz questão de colocar nas nossas redes sociais informação. A gente está todo mês convidando nossos médicos. Eles dedicam um tempo da vida deles para falar com a gente, para dar informação, gravam vídeos o tempo inteiro para colocar nas redes sociais com informação boa. Então, muito obrigada e encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que precisa receber informação. Não só sobre câncer de mama, mas sobre autocuidado, tá bom? Então, muito obrigada e até o mês que vem. Boa noite. Boa noite.